Oi, gente, bom dia, com muito, 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 muito frio. Espero que vocês estejam bem, agasalhados, com máscara. Espero que nessa segunda não esteja tão mais frio quanto tá no dia de hoje que eu tô gravando. Tá ficando difícil para os negacionistas, né? Ai, mas vamos lá. Na aula de hoje a gente vai continuar então falando sobre o mundo rural e urbano no Brasil, especialmente sobre os processos de transformação do trabalho no país. Oi, gente, eu esqueci de dizer no começo da aula, eu acabei de reparar. Eu tô super resfriada, com dor de garganta, então a minha voz tá bem baixinha, mas aumentem o volume para vocês escutarem melhor, tá bom? Na aula de hoje a gente vai continuar a partir do final do século XIX, início do XX. Então, um resumão que a gente gosta, o que estava acontecendo, né? A gente viu na aula passada que o processo de urbanização brasileira começa no final do século XIX. Então, o que a gente tem nesse período? A gente tem uma série de transformações, a gente tem o fim da escravidão legal em 1888, gente tem a Proclamação da República em 1889, que vem com um projeto de modernidade do Brasil, né, que pautado em influências externas e que desejava que o país se afastasse daquele Brasil arcaico. Então, o processo de urbanização que vai acontecer no início do século XX, ele se inicia a partir desses ideais, a partir desse desejo das elites brasileiras de modernizar o país. E também é importante a gente ter em mente que quando a gente fala de urbanização do Brasil, a gente está falando. Será que é um spoiler? Um spoiler. A gente está falando sobre é, o processo de industrialização e também o processo de êxodo rural. Então, o processo de urbanização do Brasil, ele está ligado intimamente com essas duas outras questões, que foi a industrialização e o êxodo rural. A gente vai conversar melhor disso na aula de hoje. Mas isso não significa que no início do século XX não tinha nenhuma cidade importante para o Brasil. Já existiam cidades importantes para a nação, com uma quantidade de habitantes considerável em relação a outras regiões, né? Por quê? Porque a economia nacional, como a gente viu na aula passada, seguia aqueles ciclos, e esses ciclos variaram, como a gente já conversou na aula passada, de região para região. A gente teve o ciclo do açúcar lá na Bahia, a gente teve o ciclo do ouro nas regiões de Minas e Goiás, Minas Gerais e Goiás, né? A gente teve a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Então, esses momentos deslocavam, geravam uma migração interna que popularizava essa cidade, né? A cidade que, que era o foco do momento, onde a economia estava se desenvolvendo no momento. Mas a questão é que no final do século XIX, isso ainda era uma realidade muito pequena. A maioria da população permanecia no campo e a população urbana somava em torno de 10% em 1890, para a gente ter uma noção. E até 1960, mesmo aí 70 anos depois, né, o trabalho no campo foi a atividade que mais empregou trabalhadores. Já hoje em dia, apenas 20% dos trabalhadores mantêm-se em atividades rurais. Ah lá, achei que era um spoiler, não era. Pulei o slide, mas tá aí para vocês verem. É, Então, a gente vai ver algumas formas de trabalho no campo, tudo bem? São inúmeras as formas desse trabalho rural, né? E uma delas é aquele que o trabalhador trabalha para si, para o sustento da sua família. A família possui uma pequena propriedade de terra e o sustento vem dessa produção, né?
e ela é chamada de agricultura familiar. Existem casos que as famílias conseguem produzir mais, gerando um excedente, e assim eles podem comercializar esse excedente. Mas na maioria dos casos, o que se observa é uma vida precária, e por isso muitas vezes esse tipo de trabalho é denominado como uma atividade de subsistência. Mas hoje em dia, a agricultura familiar ela é extremamente importante para a economia interna do país, porque ela é responsável por gerar muito dos alimentos que vão para as nossas casas, é feito pela agricultura familiar. No Brasil, a atividade envolve 4,4 milhões de famílias e é responsável por gerar a renda de 70% dos brasileiros no campo. Então, a agricultura familiar é extremamente importante. Vou recomendar um podcast muito interessante da Rita Lobo para o café da manhã. Vou deixar aí no Classroom, tá bom? Outra forma muito difundida no trabalho no campo é o regime de arrendamento rural. O que que significa isso, né? É aquela que o trabalhador ele tem o trabalhador e o proprietário, eles têm um acordo e eles dividem essa terra. E esse contrato é estabelecido entre eles, se vai ser meio a meio, um quarto, um terço, metade, enfim. Mas eles partilham o uso da terra. Um outro tipo de trabalho muito comum no campo, né, são os boias frias, vocês já devem ter ouvido falar. E eles levam esse nome porque eles levam a sua própria refeição, a marmita, né? Que eles preparam em casa e são ingeridas na hora do almoço frias, por não ter lugar para esquentar e nem tempo. São trabalhadores que, por uma série de fatores, foram pouco a pouco sendo dispensados. Então, eles são contratados para trabalhar em diversos tipos de colheitas e geralmente vivem nas periferias das cidades, no interior do país, e são contratados por meio de um agenciador. Então, são pessoas que geralmente moram nas periferias das cidades e recebem esses salários rurais temporários para trabalhar é, em diversos tipos de colheita, assim. Beleza, mas e a questão das cidades? É isso que a gente vai ver um pouquinho melhor na aula de hoje. Bom, como eu disse, a gente tem que ter em mente, quando a gente fala do processo de urbanização brasileira, ele também está ligado com o processo de industrialização e o processo de êxodo rural, que constituiu aí, que deu origem ao crescimento das cidades brasileiras. E o processo de industrialização brasileira foi considerado tardia. E por que tardia? Vamos pensar. Se a gente, se a gente lembrar das aulas passadas, que a gente estava falando sobre a Revolução Industrial, o início do capitalismo, lá nos países europeus, vamos resgatar aquelas datas. A primeira Revolução Industrial foi em 1784. A segunda Revolução Industrial foi em 1870, que era do Fordismo, Taylorismo. Lembra que a gente conversou? E aí a gente está onde? Início do século XX, 1900 e alguma coisa. Se a segunda Revolução Industrial começou na Europa em 1870 e a nossa industrialização, ela vai pegar mesmo, vai engatar no tranco lá em 1930 com Vargas, a gente está atrasado, né? Pensando num cenário internacional, a nossa industrialização foi atrasada. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Então, a gente começa essa indústria aí bastante atrasado num cenário internacional. Mas a indústria crescia no Brasil nessa época, no final do século XIX, início do XX, especialmente pelo capital acumulado gerado pela produção de café, que estava em alta,
E a gente também tem aí a Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, que obrigou, incentivou o país a desenvolver a sua própria indústria, né, com a escassez de produtos. Então, a gente também teve como um dos fatores os imigrantes que vieram para trabalhar na lavoura de café, que a gente falou anteriormente, 4 milhões de europeus que chegaram no Brasil nessa época, muitos italianos. Eles chegaram para trabalhar na lavoura de café inicialmente e depois eles vão redirecionar suas atividades para a indústria também, gerando um êxodo rural, êxodo, né, saída para as cidades. E eles se concentraram especialmente no eixo Rio e São Paulo. Mas as condições de vida e de trabalho dessas pessoas não eram boas, ainda não tinham uma regulação trabalhista, né? Isso começa lá com o Vargas, e isso também tem influência do processo de industrialização mundial de forma geral, também não eram boas as condições em países europeus. Se a gente lembrar, essas questões dos direitos sociais, elas vão chegar mais intensamente no século XX, e o nível de exploração era alto, de tal modo que nesse período os trabalhadores, especialmente de São Paulo, passaram a se organizar enquanto classe de operários que trabalhavam nessas indústrias, se organizar através de sindicatos para reivindicar justamente melhores condições de trabalho, diminuição de carga horária, aumentos salariais, estabelecimento de normas, né? Também não tinha uma idade para trabalhar, muitas crianças também trabalhavam nas fábricas, e os trabalhadores passaram a organizar movimentos grevistas que culminaram na maior greve nacional até então do país, que é muito conhecida, é um grande marco, né? Que é a Greve Geral de 1917. Vamos ver um videozinho sobre ela. Um protesto no bairro Operário da Moca, em São Paulo, 100 anos atrás, marcou para sempre a luta dos trabalhadores no Brasil. Foi a greve de 1917. Não havia leis trabalhistas, não havia garantias para as mulheres, os salários eram baixos e as horas eram longas. Fora das fábricas, a vida não era mais fácil. A época era de crise econômica e a revolta explodiu. O protesto tornou-se uma greve, a maior greve que São Paulo já viu. O patronato respondeu com os argumentos de sempre: pau, bala e demissões. A pressão dos pobres foi tamanha que os ricos tiveram que ceder depois de 2 meses, junho e julho de 1917, com todas as fábricas paradas. Entre os muitos ativistas da greve de 17, uma liderança se destacou: Edgar Leuenroth. Leuenroth era um bom orador, organizou o Comitê de Defesa Proletária, fundou o jornal A Plebe, que rompeu o silêncio da imprensa e deu espaço para os protestos. Personagem pouco conhecido fora dos livros de história, o líder grevista foi recuperado pelo jornalista Paulo Marcum em seu programa Retrovisor, interpretado pelo ator Vinícius Meloni. Como era o clima da cidade de São Paulo durante a greve? Havia esse estado de revolta, de indignação, sabe? Mulheres empunhando bandeiras pretas durante toda a caminhada. Muita coisa mudou de 1917 para os dias de hoje, mas o governo agora parece querer precarizar as relações de trabalho como no passado. O historiador José Luiz Del Roio, autor do livro A Greve de 1917, conversou com a TV FEPESP sobre o assunto. A greve de 1917 foi quando a classe operária, os trabalhadores, entraram em cena na história brasileira. Na verdade, toda a construção do Brasil foi feita por escravos. Então, eram trabalhadores impossibilitados de reivindicação. Não que não reivindicasse, reivindicava a liberdade, mas era uma questão muito atípica. E o 17 são trabalhadores livres. Trabalhadores livres quer dizer trabalhadores que têm salário. Só que não existia praticamente lei social ou lei trabalhista nenhuma. Era pura vontade do patrão, o acordo.
ganha tanto, trabalha tantas horas. As horas podiam ser 10, 12, mas se o patrão achava que estava com dificuldades, podia ser 14, podia ser 16, de manhã, de tarde, de noite. E não tinha nem limite de idade. E começava a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos. Isso por quê? Porque o horário sendo muito longo, mas existia uma mão de obra feminina muito vasta. Eles não tinham de deixar os filhos, então levavam para as fábricas. E assim se aproveitava e fazia as crianças trabalharem. Ora, parecia uma descrição já feita muito tempo, 50 anos atrás, 60 anos atrás, daquele período, do Engels, quando ele descreveu a situação da classe operária na Inglaterra. A situação em 17 era muito parecida. A greve de 17 ela foi vitoriosa e ela conseguiu impor algumas questões trabalhistas. Por exemplo, o não trabalho feminino à noite, uma limitação de idade, as crianças não podiam trabalhar, e alguma série de coisas assim. Então, aí se começou o percurso real, já existiam pessoas que pensavam nisso, trabalhavam nisso, mas aí começou de massa, começou a ser um problema político. Antes era somente uma questão de polícia. Agora, com essa greve, passou a ser uma questão política, vai ser um percurso muito longo, com muito sacrifício, muita luta, muita prisão, muita deportação, muita tortura, muita morte, até chegar a uma coisa que nós chamamos hoje, né, consolidação das leis trabalhistas. E hoje... Muito legal esse vídeo, né? Dá uma boa ideia do que foi a greve de 1917. Mas então a industrialização no Brasil vai ser desenvolvida mais amplamente através do governo Getúlio Vargas, que foi lá entre 1930 e 1945, especialmente pelo capital do café, como eu disse, que estava em alta. Lembrando, por que a industrialização está relacionada com o processo de urbanização, né? Porque as indústrias geram emprego, e os empregos nas cidades passaram a atrair a população que antes estava no campo, gerando o êxodo rural. Gerando o êxodo rural, se as pessoas estão indo para a cidade, a gente tem um crescimento também da urbanização e, consequentemente, as cidades, assim como o processo de industrialização, ocorreu de forma concentrada no eixo Rio e São Paulo. Então, esse processo também intensifica as desigualdades regionais que já eram existentes. Nem o Estado Social dos anos 1930 de Vargas, nem a Constituição de 1988 vão ser capazes de compensar os efeitos e as desigualdades regionais e sociais produzidas pelas forças capitalistas de industrialização nesse período. Bom, então somente em 1930 a questão social, principalmente dos trabalhadores, passa a ser levada a sério e deixa de ser um assunto policial, porque antes era tratada com repressão, vocês viram no vídeo. A partir da década de 30, então, vários fatores políticos, econômicos e sociais produziram transformações que geraram um novo processo de industrialização. Mas é importante a gente pontuar que essa legislação só era aplicável às áreas urbanas, justamente para que atraísse as pessoas para as cidades. O Brasil só vai ser considerado um país urbano em 1970, então ainda tinha uma grande parcela da população morando nas áreas rurais. E isso proporcionou que as áreas urbanas fossem e tivessem um nível de vida muito mais elevado do que as áreas rurais. Então, nesse período, o êxodo rural também foi intenso, pessoas saíam buscando melhores condições de vida nas cidades, assim por diante. O avanço das questões sociais, além do avanço do crescimento das cidades mesmo, isso gera uma desigualdade regional
de infraestrutura básica, porque quando cresce uma cidade, também cresce a logística em torno dela. Então, cria uma infraestrutura de um sistema educacional, cria uma infraestrutura do sistema de saúde, que não ocorre em outras regiões. Por isso, acentua as desigualdades sociais e regionais. Então, a partir da década de 60, tem um intenso deslocamento da população rural para as cidades, o que contribui ainda mais para o inchaço das cidades, né? E, consequentemente, gera um aumento do setor informal, qual em período de crises, né, e recessão, então, esse setor cresce muito naturalmente. A gente pode ver no nosso contexto atual que são indivíduos que trabalham no comércio ambulante, na execução de reparo de alguns consertos, ou passam a vender, prestar serviços pessoais, né, serviços de entrega, coleta de material reciclável e assim por diante. Até tem as mulheres, geralmente isso é mais comum entre as mulheres, preparam salgadinhos, pães para vender e ajudar na renda mensal da família, né? E a partir da década então de 70, 80, a segregação espacial começa a aumentar, o inchaço das cidades ocorre de forma tão acentuada que começam a crescer o movimento de favelização, começa a ocorrer o aumento das ocupações de risco, né? A gente vai ver um videozinho que fala mais sobre isso, mas as pessoas, com o aumento dessas capitais, né, com o crescimento dessas capitais, as pessoas não conseguem pagar e bancar a especulação imobiliária que gira em torno das cidades, né? E elas são obrigadas a ocupar territórios extremamente vulneráveis. A gente vai ver um videozinho que fala sobre a favelização. Aproveitando, a gente vai ver esse outro vídeo sobre trabalho informal. Eu volto para o mercado. O emprego. No ano passado, foi a informalidade que ditou a recuperação do trabalhador e, consequentemente, a falta de direitos. A informalidade deu um novo tom no comportamento do brasileiro. Basta uma volta pelo centro para constatar o quanto o número de vendedores ambulantes, sejam brasileiros ou imigrantes, com gente vendendo de tudo.
Muitos entraram no mercado depois de perderem tudo. Trabalho, mas não tem contribuição para o sistema previdenciário, não tem proteção social, não contribuem para a Previdência. E quando tem algum infortúnio no processo de trabalho, na vida do trabalho, ficam sem assistência do Estado. Mesmo que eu sabia que ia ter essa saída, mas tu fica perdido, assim, tu não sabe para que lado que tu vai correr, tu tem que te reinventar, tu tem que sair da tua zona de conforto, e isso é difícil, assim. Desde 2015, quando as demissões passaram a superar as contratações, a economia brasileira perdeu 2,87 milhões de empregos formais. A formalização significa cidadania do trabalhador. E o país perde muito porque ninguém paga imposto, nem o trabalhador e muito menos a empresa. Então são recursos necessários para a educação e para a saúde que deixam de estar na formalidade e que iriam para os canais adequados com essa finalidade. Segundo o IBGE, foi a primeira vez na história que o número de trabalhadores sem carteira assinada superou o conjunto de empregados formais. A categoria dos trabalhadores por conta própria somava 23,2 milhões de pessoas ao fim de 2017. Essas pessoas priorizam a renda presente ao invés de gastar parte da renda presente com a cobertura previdenciária. Como a remuneração é muito baixa e não permite compor o orçamento, as pessoas fazem cortes, não gastam, não fazem aquilo que era necessário. Bom, gente, para fechar a aula, eu queria trazer aqui a reflexão da Maria Isaura Pereira de Queiroz, que foi uma socióloga brasileira importantíssima, que contribuiu para sistematizar a sociologia enquanto disciplina, e ela recusa as teorias generalizantes que os teóricos brasileiros traziam, né, tinham influência da Europa para explicar, e ela vai observar então os diferentes grupos sociais que coexistem no país. Então, nesse sentido, ela diz que a industrialização no Brasil foi associada à ideia de desenvolvimento econômico, como a gente está falando aqui. Ou seja, entendiam a industrialização como um meio para se obter desenvolvimento econômico e social. Como fruto desse processo, acarretaria na homogeneização da sociedade brasileira e dos grupos sociais. Lembram que também tem a ver com a tentativa de embranquecimento da população, com as políticas imigratórias de incentivo à imigração no país. Esse processo levaria, então, ao crescente desaparecimento das diferenças culturais e resultaria em grupos sociais mais homogêneos entre si. E essas teorias consideravam que o desenvolvimento como um todo, né, o desenvolvimento, ou seja, o que a gente está falando? O processo de modernização, de industrialização, de urbanização, de êxodo rural, levaria a um caminho de evolução do país como um todo. Tiraria o Brasil daquele país arcaico e transformaria o país num Brasil moderno. Mas para a autora, para Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela vai dizer que a urbanização e a industrialização brasileira, ao invés de fazer isso, reforçou as relações familiares e afetivas e esses grupos sociais específicos, e não as destruiu. Então, ela vai dizer que o Brasil é um país que coexistem universos, coexistem o universo moderno com o tradicional, que faz parte de uma rede complexa entre o campo e a cidade, porque ao mesmo tempo a gente acabou de ver a agricultura familiar é o que coloca comida nos nossos pratos, enquanto o agronegócio exporta, né, as mercadorias. Então ela vai dizer que no Brasil é possível observar um país que coexiste um mundo tradicional e moderno ao mesmo tempo. Então é isso, a gente encerra por aqui hoje.